Bom, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, pedir desculpa novamente, porque meu computador, né, tá meio um problema de conexão aqui. Tem hora que não funciona o áudio, tem hora que não funciona o vídeo, tem hora que não funciona nenhum dos dois. Agora parece que deu certo. Eu coloquei lá no grupo, né, algumas coisas para discutir hoje, principalmente a questão da divisão dos delegados que sairão, quais segmentos representarão cada município. Tá? Porque aqueles que têm, por exemplo, 4 delegados, são 2 usuários, um gestor, um prestador, né, e um trabalhador, tudo bem. Agora, aqueles que têm 1, a gente vai colocar o quê? Usuário, gestor, prestador, né? Tem 2, um usuário e um, né? Qual que a gente vai colocar? Né? Então, eu fiz uma propostinha aqui para a gente discutir, porque vocês conhecem mais a realidade dos municípios aí da região de vocês. Deixa eu só abrir o arquivo. Eu tive que reiniciar meu computador para poder acessar aqui. Vocês estão vendo aí, né, a tela. Bom, vamos lá. Eu usei essa tabela que eu tinha feito já, né, para a gente discutir aqui para os delegados, e baseado nela, eu vim para ver quantos delegados de cada segmento seria por região, perdão, por município. Tá? Então, vamos lá. Alto Vale do Paraíba, são 108 delegados. Tá? Então, vão ser 54 usuários, 27 trabalhadores de saúde e 27 gestores. A proposta que eu fiz aqui era, considerando que Paraibuna não vai fazer, né, a conferência, eu peguei os 2 delegados que seriam de Paraibuna e coloquei um para Santa Branca e um para Igaratá, que são os municípios que têm um percentual maior do que em relação a Jambeiro e Monteiro. Tá? Então, o que eu preciso saber? Vocês concordam com isso, dos delegados de Paraibuna e para esses 2 municípios? E ficou faltando aqui, ó, Jambeiro e Monteiro. Eles têm um usuário e tem mais um delegado. Qual que fica com o trabalhador, qual que fica com o gestor? Vocês acham que a gente pode resolver isso aqui agora ou tem alguma outra sugestão? Mas antes disso, deixa eu só fechar aqui, peraí. O Sebastião está aqui, a Renata também. Vocês têm alguma alteração daquela planilha que nós fizemos semana passada? A Renata está sem som, né, Renata? Você vai precisar fazer escrever no chat. Porque a gente tinha uma outra,
A Renata disse, ali, confirma, por favor, a Renata disse que ela não teve nenhuma alteração dela, né? É isso? Nada de novo essa semana. Monteiro e Gratá ainda não confirmaram. Então, vamos lá. Monteiro Igaratá, eu conversei com a secretária de saúde, que é a presidente do conselho, ela disse que vai fazer. Então, eu coloquei aqui como sim, tá? Então, fica... Lavrinhas vai fazer. Vai fazer? Vai fazer. Entrou até em contato com o Berval para ele nos auxiliar, porque vai ser a primeira vez. E bom que eu vou aprender tudo junto também. Ótimo. Então, Lavrinhas aqui também. Dos municípios aqui da região, do Vale do Paraíba, região serrana, que eu estava vendo, além da atividade, Redenção não vai fazer também. Tá? Campos do Jordão, eu conversei hoje com o secretário executivo do conselho, que os demais não tive acesso, não consegui conversar com eles, e ele disse que dificilmente, é quase certeza que eles não vão conseguir fazer, porque o conselho está desmantelado, eles vão montar um conselho ainda e não vão ter tempo hábil para fazer uma conferência. Plenária eles não vão poder fazer, porque não realizaram conferência anteriormente. Então, Campos do Jordão, que aqui está marcado sem resposta, mas na verdade, praticamente não. Tá? Sebastião, tá aí? Tô. Então, Sebastião, você teve alguma novidade além... Vamos chegar aqui no Sebastião, tinha bastante. Lorena Piquete, Barreiro. Então, Lavrinhas confirmou hoje, certo? Porque Certo. Lavrinhas estava meio enrolado no assunto lá, mas eles não deram certeza se é plenária ou se é conferência, mas vai fazer. Tá. Lorena também vai fazer conferência. Certo. São José do Barreiro, plenária. Eles fizeram conferência já? Aonde? Em Barreiro. Não, vai fazer. Então, A mas eles vão plenária. fazer... Então, mas eles fizeram conferência o ano passado ou em 2021? Fizeram já, agora eles vão fazer uma plenária. Tá, então tá certo. Silveiras vai fazer conferência. Silveira, acho que já tinha dado esse retorno já. Qual é o outro? Ó, Piquete. Piquete, deixa eu olhar aqui, tá, Piquete. Plenária, Vai fazer? vai. Ótimo. E eles já fizeram, então, a conferência, né? Segundo ele, sim. Então, ó, por enquanto, 31 municípios vão fazer conferência, e 3, conferência ou plenária, né? E 3 não farão. Tá? Qual são esses três, Marcos? Os 3 são Paraibuna, Redenção da Serra e Natividade da Serra. Tá? Renata, você já falou de Monteiro, né? Monteiro ainda está sem resposta ainda. Tá? A Cineira está avisando que essa prova vai ser dia 3/3. E vai ser alguma recomendação da comissão sobre a divisão de vagas dos municípios? Eu não entendi essa sua fala, Cineira. Está com som? Assim, ó. Está escutando? Tá, estamos sim. Eles perguntaram para mim, que nem nós falamos que nós tínhamos 10 vagas. Como é que nós ia dividir essas vagas? Porque ia ficar 5 usuários, 3 trabalhadores, 2 trabalhadores. Aí depois agora eu vi que são 6 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestores. Isso. Aí o pessoal da Caçapava, que estão também fazendo a reunião deles lá, eles me mandaram mensagem se vai sair depois, a hora que a gente terminar a reunião, alguma recomendação para o município com essa indicação, para que eles possam ter base
para colocar isso no regimento da Tá. cidade. Uhum. A gente pode fazer um documento, se a gente aprovar uma divisão aqui, né? A gente pode encaminhar para os municípios, dizendo a divisão por segmento agora, né? E informando que, caso algum município não realize a etapa, poderá haver aumento no número de delegados, né? A diminuição não, né? Então, de repente, por exemplo, Guaratinguetá, ela vai fazer também. Campos do Jordão está nessa dúvida. Então, se Campos não fizer realmente, pode aumentar dos municípios menores, né? Ou então, eu conversei com uma menina de Taubaté e ela disse que ela acha que não vai conseguir cumprir esse número de vagas que tem para Taubaté. E realmente Taubaté é um pouco complicado, a gente precisa, né, pensar com carinho, porque na última conferência de saúde mental, eles não encaminharam delegados, né, eles não fizeram, né, preferiram não fazer. E, então, eles têm uma dificuldade de articulação aqui, né, e são 32 delegados. Então, pode ser que a gente precise redistribuir esses delegados para outras cidades. Tá? Ô, Marcos, Oi. então, mas aí eu queria voltar naquela planilha que você mostrou, que estava sim, não, vermelho, porque lá São Sebastião não diz se vai ou se não vai fazer, não fala nada. Tem algumas cidades lá que ainda está, nem talvez, São Sebastião é um deles, por exemplo, nem sim, nem não e nem talvez, está escrito lá, não tem nada. Aí eu queria saber esse encaminhamento, por exemplo, até quando vai ter a resposta, né? Porque eu vi que foi dividido, né? Como eu não tive nas 2 últimas reuniões, eu vi que foi dividido, né? Algumas, por exemplo, lá está escrito o nome do Edivan, né? Que eu acho que é ele que ia consultar e perguntar, mas lá não está escrito nada, nem que sim, nem que não e nem que talvez. Aí também esse caso, até quando vai se fechar essa planilha para se saber essa redistribuição de vagas? Então, a gente não pode bater o martelo, falar assim, né, para os municípios, porque a gente entende as dificuldades de cada um, né? Eu acho que o que a gente pode bater o martelo hoje são com as respostas que nós já temos definidas. Tá? Então, mas, por exemplo, São Sebastião, você não tem nada, não tem nenhum retorno, assim, é isso que eu queria saber, por exemplo, lá não tem, você falou de Campos, você ligou, você, não sei se você ou a pessoa que ligou, não sei quem foi, falou que talvez, aí existe uma possibilidade, já tem cidade aí que você citou, não sei se é Paraibuna, a pessoa já falou que não vai fazer, né? Absolutamente nada, nem plenária, nem uma coisa, nem outra. Já essa é a minha dúvida. Já São Sebastião, o que aconteceu? Eles ainda vão pensar, não tem retorno, não sabe se vai fazer, não sabe. Eu acho que tinha que ter, pelo menos, pontuado na planilha. Está indeciso, talvez, não vai fazer. Porque aí a gente, né, não pode dizer, ó, você tem que fazer, ou você, mas tem que pelo menos dizer o que está pensando, né? Porque até lá ele já tem uma perspectiva, alguma coisa do que vai acontecer, né? Tem que ter uma noção. Ou não tem conselho, não tem como fazer, mas alguma justificativa eles têm. Tá, vamos lá, o Edivan, ele comentou, eu acho que eu não anotei aqui, mas ele... Não está anotado. Eu que percebi só de São Sebastião, mas eu acho que tem mais. Por isso seria importante a gente descer a planilha para a gente ter uma noção, né? Assim, não, ó, esse aqui não conseguiu contato, então colocar, não consegui contato ainda. Ou vai pensar, ou vai fazer plenário, ou talvez, ou não vai fazer. Mas alguma coisa tem que estar escrito lá, né? Tá, vamos lá então. Quem tem aqui, ó, Monteiro Lobato, vocês estão vendo aí, né? Não, não agora. abriu, para mim não abriu, não. Eu não sei se para os outros abriram. Para mim. Aqui está dizendo que não deu certo. Deixa eu tentar de novo. Aí, agora abriu. Só então, tem que... Aqui, vamos olhar. Tá lá. Monteiro Lobato. A Renata conversou com eles disseram que talvez não, mas ainda não fecharam a questão. Isso, tá certo. Aí é sim, a gente tem pelo menos o norte. Paraibuna já fechou, que não vai. Não. Então, aqui, Cachoeira Paulista. O Edivan conversou e disseram que talvez faça. Não tem uma resposta.
Canas, eu não me recordo qual foi o retorno que eles deram para Canas. Então, aí São a gente Sebastião. tem que perguntar, né, para o Tá. Edivan, que é ele que está atrás, Uhum. qual que é o retorno. Tá, então vamos lá. São Sebastião, provavelmente sim. Campos do Jordão, praticamente não. São só esses que estão pendentes. O que eu poderia sugerir, se vocês quisessem? A Thaline está aqui com a gente, né? Está na reunião também. Ela tinha pensado em ligar para as pessoas, secretário, ou para algum presidente de conselho, e conversar sobre isso, sobre essas pendências. Inicialmente sobre essas pendências. Eu achei interessante, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se tudo bem a gente do RS entrar em contato com eles, para esses que estão faltando, que são, tem 5 municípios. A gente entrar em contato com eles e tentar pegar uma resposta definitiva deles. Eu acho minha opinião, tá? Eu acho interessante, até porque assim, a gente sabe que uma conferência, uma plenária, seja o que for, é muito importante para o município, né? Assim, eu como munícipe, né? Eu imagino, como assim o município não vai discutir? Eu acho isso uma coisa absurda, até porque existe toda uma lei, toda uma situação, toda uma criação de conselho, que eu acho que tanto o Estado quanto o próprio município, e como os usuários, a gente tem que estar de olho nessa importância. Um conselho, independente se é em Canas, independente se é em São José dos Campos, independente de onde seja, ele há de existir, ele precisa existir. E aí eu não sei como que o governo, ou como né, como o próprio SUS, amanhã será um novo dia, ou amanhã será um outro dia. Como é que a gente vai pensar tudo isso se a gente, no estado como São Paulo, que é o estado mais evoluído da nação, o maior estado e mais rico da nação, independente de cidades mais pobres ou menos pobres, a gente não ter esses conselhos formados, eu acho que tem que acender uma luz muito séria no ente público. E eu acho que isso já é uma ponta para a gente poder também não só pensar em questão da conferência, mas isso acende uma luz. Como Taubaté, uma cidade que tem a nossa DRS lá, como é que em Taubaté não se organizou da outra vez, não se organiza dessa vez, numa cidade que não é pobre e não tem uma estrutura, ainda vai, né, pegar delegado. Então, eu acho que a gente também serve como norte isso. Isso é minha opinião, né? Tá, tudo bem. O que acontece? Por exemplo, a Rosana colocou aqui que o maior problema é o prazo para o decreto, né? Então, aqueles que não realizaram a conferência anteriormente e ainda não está com o decreto convocando para a conferência esse ano, dificilmente vai conseguir fazer. O Tremembé deve estar publicando hoje, né, o decreto convocando a conferência para esse ano, tá? Então, apesar de já ter feito uma anterior, eles entenderam que como o que saiu, o resultado que saiu daquela conferência é muito local. Eles acharam por bem fazer uma nova conferência para discutir os eixos dessa conferência atual. Tá? Então, essa foi a posição do conselho, né, que se reuniu ontem. Inclusive, eu estava na reunião, tinha sido convidado para participar lá. Então, vocês acham que você concordou, né, com a Thaline fazer essa ligação? A Renata também acho que está dizendo isso, né? Por mim, o DRS pode entrar em contato com os municípios que eu fiquei responsável, sim. Na minha opinião, é que se não decidirem essa semana que vem, com o prazo faltado da data 28 do 3, não daria tempo para organizar a plenária nem conferência. Na verdade, a data limite é 5 do 3, né? É um pouco menos que isso. A Ana Gleide também acha importante. Tá. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos, então, fazer isso? A Thaline entrar em contato com esse pessoal. Marcos, Oi. tudo que a Ana Gleide falou, eu assino embaixo. Porque tem cidades pequenininhas aí, vamos pôr Arapeí, até outras cidades menores, que estão fazendo. Olha o tamanho de Taubaté, que é a nossa referência, no caso da DRS. Eu acho um absurdo Taubaté
não consegui cumprir, ou eu peguei o bonde andando? Não, tá certo. Eles vão É fazer isso, a o número de conferência. delegados. Eles vão fazer a Não, conferência. mas assim, Só que é histórico, né? Histórico, sim, vamos dizer que sempre, mas não é a primeira vez que Taubaté fica não consegue completar a delegação que lhe cabe. Tá, já teve conferência Mas Aí anterior. também um pouco também de falta de divulgação, né? Porque muitas pessoas acham que conselho, isso e aquilo, é para dar conselho para as pessoas. Mas vamos ver o que vai ser decidido por Taubaté. Tá, certo. Sebastião, eu Oi. entendo o que o Marcos está dizendo, mas assim, eu acho que aqui, mesmo que a gente seja uma comissão, alguém está falando, eu não sei se está me ouvindo, que a gente não é uma comissão para que está preocupado e que a nossa função é exatamente organizar para as novas, né, para estadual, mas eu acho que dentro da comissão, depois a gente, com certeza, se não vai fazer isso, eu acho que a gente tem que, eu sugiro, né, quais foram as dificuldades que a gente, como comissão, teve e quais também as contribuições que a gente pode dar. Por exemplo, se Taubaté é a segunda ou terceira vez ou quarta vez, não sei, tem um histórico sobre isso, há que se olhar muito importante sobre essa região, porque é uma região importante de saúde, referência para municípios até menores, tem hospital, tem faculdade, ou seja, tem uma coisa séria que a gente precisa, mesmo não sendo de Taubaté, mas pensando como Estado, pensando como DRS, pensando como Secretaria de Saúde, há que se ver, né, não só Taubaté, mas principalmente Taubaté, que a gente tem que tirar recomendações também para que isso não se repita. Poxa, é um momento importantíssimo de discussão. Eu conheço pessoas de Taubaté que, às vezes, eu falo alguma coisa e falo assim, mas o conselho aqui não é tão atuante, né, de Taubaté, mas eu vejo um conselho de Taubaté fazendo fiscalização, eu vejo o conselho de Taubaté fazendo reunião em Facebook e tudo. Então, eu acho que tem que começar também a ajudar, se for o caso, eu não sei, a esse conselho, que ele tem que crescer, porque ele é referência uma série de cidades. Então, isso é importante. E não ter os delegados, aqui a gente briga para ter, né, mais espaço, que se tenha mais delegado e tudo. Então, isso também eu acho que acende a luz nas cidades grandes e nas cidades menores, porque dizer que tem um conselho para receber só o dinheiro, a gente tem que repensar nesse tipo de situação. Não estava conseguindo ouvir, Marcos. Eu estava com o microfone desligado. Inclusive, essa sua fala é uma coisa que eu achei interessante e que vem muito a calhar com uma coisa que o Fernando, acho que o Roberval e a Sinira vem falando já há algum tempo, que é de fazer um trabalho permanente, não só em época de conferência agora, mas um trabalho permanente de acompanhamento entre os conselhos. Por exemplo, você vai entender por que Taubaté, com esse tamanho, o conselho é assim. O que pode ser feito, né? E aí, para isso, tem esse grupo, né? Essa eu não lembro, é uma plenária, né? Que acho que o Fernando participa, que o Roberval participa. Então, fazer esse trabalho assim, e começar a ver nos municípios aqui da região quais conselhos estão atuantes e quais só cumprem tabela, só, como você falou, só para receber a verba do município, né, do Ministério. Então, acho que, encerrando a trabalho da conferência, eu acho que é um trabalho importantíssimo que essas pessoas, né, que se dispõem daí para esse trabalho, né, de apoio, não precisa ser uma função paritária, só precisam de pessoas que tenham vontade, né, de acertar isso na região, tá bom? Mas para isso também, o Marcos, a gente tem que pensar, então, que a gente tem que procurar em algum lugar, porque, querendo ou não, isso toma tempo, isso precisa até para você ir em regiões, em algumas coisas, também de transporte de dinheiro, então eu não sei aonde seria, até como você conhece mais, eu não sei assim, se você pode dar o norte, mas a gente tem que ver
onde que a gente vai arrumar também? Porque, assim, nós somos sociedade civil, mas, querendo ou não, a gente tem todo um ônus sobre essa participação social que a gente tira do nosso bolso para fazer isso. Mesmo que seja para fazer as questões de Taubaté ou de outras cidades pequenas, há que se envolver ou não um custo em relação a esse tipo de coisa. Então, eu acho que cabe ao Estado, e eu não sei qual secretaria, não sei onde seria, que há de acordar em relação a isso e também levantar as mangas e começar a trabalhar essa situação. Porque ficar só na sociedade civil fica muito difícil, e para nós é um ônus muito grande também. Tá, deixa só a Sinira falar um pouquinho, daí depois eu falo isso também. Sinira, por favor. Então, o que eu acho é o seguinte, toda essa polêmica vem na época de conferência. Enquanto uns brigam para ter vaga, porque querem os delegados, outros se redimem por causa que a cidade acha que eles não querem bancar. Principalmente porque tem que levar o usuário, que é o que ela fala, que a maior parte de nós da sociedade civil, a gente tem nosso gasto, a gente faz curadora, a gente tem articulação independente de conferência, o Global, o Jacó, o Sebastião, eu, nós estamos sempre e mais outros agora tem mais outros aí. O problema todo é que essas questões só vêm em época de conferência, porque assim a gente consegue acesso ao presidente, nós ficamos num grupo muito bacana nessa época de conferência. Termina a conferência, tem eleição de como, a gente perde isso daí. As pessoas que entram, elas barram isso daí, porque são os trabalhadores, porque são gestores, ou a própria sociedade civil que entra, ela não se interessa. E o gestor da cidade, já respondendo a lei, ele não interessa de ter custo. Mesmo que a gente lutou muito para que todos os povos, quando vai ter o plano PPA lá, a gente briga muito para que entre uma verba para que o Comos tenha uma verba referenciada a ele, não para o presidente tomar, não, mas para essa verba para que possa ter esse deslocamento, para que possa ter que o Comos em sua coisa. Por isso que a gente pediu muito uma coisa mais regional, e a gente não consegue ter apoio regional, porque a gente acaba ficando sozinho. A gente hoje tem o WhatsApp rápido, tem não sei o quê. Mas trocou o presidente, trocou não sei o quê, o pessoal não atualiza, a gente tem que estar sempre correndo atrás. Então, a gente também fica cansado, porque foi o que eu falei, assim, o pessoal só pensa isso na época de conferência. Taubaté, eu conheço algumas pessoas que já foram do Comos lá, e foi um Comos muito ativo, tem pessoas bem ativas lá, tem algumas pessoas que colocam, mas o gestor realmente não dá suporte para ir, porque até em outros conselhos, outros conselhos que já existem lá, quando chega a Taubaté, eles não têm a mesma abertura como o São José tem, com esse olhar do usuário. Eles pensam de promover, fazer a promoção do trabalhador, ou do funcionário, não sei o quê, e não dá esse respaldo para a sociedade civil. Ela trabalha muito no normal, no seu cômodo, mas na hora de sair, de fazer alguma coisa, de fazer essa articulação, essa vivência que a gente faz, essa troca, né, de levar nossos problemas assim, realmente algumas cidades elas não fazem questão da sociedade civil. A gente ainda tem que avançar muito nisso, tá? É a minha opinião. De novo. A gente conversou um pouco sobre isso, que, na verdade, nem é pauta nossa aqui, né? É uma coisa mais que a gente... Um outro trabalho para ser realizado quando acabar esse nosso aqui. A gente precisa agora focar na divisão dos delegados por município. Vamos voltar, então, naquela planilha lá? Essa aqui. Abriu para vocês? Ainda não.
Deixa eu pôr de novo. Agora acho que foi. Percebi que fica verdinho aqui em cima para mim. Bom, então vamos lá. Essa divisão que está aqui para o Alto Vale, né? Que eu propus assim, muito numericamente. Eu não pensei, né? Não avaliei cada município, se o município tem uma participação mais ou menos ativa. Eu coloquei dessa forma aqui o Alto Vale. 6 usuários de Caçapava, 2 prestadores, 2 trabalhadores, 2 gestores. Por que eu não deixei 5, 3 e 2? Porque senão não ia bater aqui o total. O total são 108, 154 usuários. Não ia bater aqui. Então, eu aumentei um usuário para Caçapava, deixei 1 para Igaratá, 10 para Jacareí, 1 para Jambeiro, 1 para Monteiro, Paraíba não vai fazer, 1 para Santa Branca e 34 para São José dos Campos. Aqui, a gente tem que colocar 1 para Jambeiro, ou trabalhador ou prestador. E a mesma coisa para Monteiro. O inverso, né? O que se colocar trabalhador para Jambeiro, tem que jogar gestor para Monteiro. Ou vice-versa. O que vocês acham que pode ser colocado aqui? Ou vocês acham que não tem nada a ver nada disso, muda aqui, não põe 6, põe 4, põe... Né? A gente está aqui para discutir. O que vocês acham que pode ser feito nessa região primeiro? Renata, você é da região. Quem mais que tem da região aqui? Acho que só, né? Só a Renata. Sinira, Ana Gleide, que estava com a câmera fechada aqui. Sinira, Ana Então, Gleide. eu sou da região, mas desculpa, eu não entendi. Você está falando para mexer só no número de trabalhador e de gestor, ou isso influencia quando mexe aqui, mexe no representante de usuários? É isso que eu queria entender, porque está faltando aqui, então. Está faltando para Jambeiro, está faltando para Monteiro Lobato. Isso. Eu tenho que colocar entre Jambeiro e Monteiro um gestor e um trabalhador. Qual que eu ponho em que cidade? Se eu colocar trabalhador para Jambeiro, eu vou ter que colocar o gestor para Monteiro. Ou, se eu colocar o gestor para Jambeiro, o trabalhador para Monteiro. Eu tenho um gestor e um trabalhador para colocar em 2 municípios. Em questão de tamanho, quem que é maior, Jambeiro ou Monteiro? Ou são equivalentes? Jambeiro tem 6.800 habitantes, Monteiro 4.700. Então, Jambeiro é 50% maior do que Jambeiro. Eu acho que pode ser o trabalhador lá em Jambeiro e põe o gestor em Monteiro. Essa foi a sugestão da Sinira. O que vocês acham? E dessa forma vai ficar fechadinho aqui. 108 Tá, mas aí delegados. volta a planilha para o lado, para a gente ver, por favor. Como assim? Não, para o outro. É que agora a gente está vendo aqui os números totais, o número onde você vai colocar. É que eu não estou Jambeiro. É que eu não estou vendo. Onde aparece? Não, você está com a planilha, eu quero ver a planilha onde você vai colocar a outra planilha. Você então, voltar ela para o lado. Então, aqui você está com o celular, no celular a visão é menor, não sei o que aparece para você. Ah, tá, apareceu. Não, eu Apareceu? tinha Tá. que, desculpa, eu tinha que puxar. Tá certo. Aí você já colocou Monteiro Lobato, vai um gestor e Jambeiro um trabalhador. Aí agora está fechadinho, batido, certinho, a região está totalmente paritária. Né? Os delegados dessa região estão paritários, são 54 usuários, 27 trabalhadores de saúde e 27 gestor e prestador. Ainda que dentro dos municípios não saiam paritariamente dentro do município, mas para a região, quando vier para a etapa macro regional, vai estar com a delegação paritária. Por enquanto, era isso que eu ia dizer. Desculpa, Cineira, não entendi. Por enquanto, né? Porque algumas cidades pode ser que não consiga eleger tanto usuário, tanto
religioso. Então, pode alterar isso daí? É isso que eu quero saber. Vamos supor que Jacareí, que tem aqui 10 vagas de usuários, 5 de trabalhador e 5 de gestor. Jacareí. Vamos supor que eles consigam fazer só 8 usuários. Vão sobrar 2 vagas de usuário para outros municípios. A gente vai chegar para Igaratá, que tem um só, para Jambeiro ou para Santa Branca, que tem menos delegados, e fala assim, olha, tem mais uma vaga, você tem usuário suplente, que saiu da conferência como suplente? Tenho. Então, pode mandar, esse suplente passa a ser titular. Ah, tá bom. Tá, então, tá certo? Então, essa vaga tá garantida. E caso... O Fernando está falando alguma coisa ali, o que que é? Tá no chat. Deixa eu ver lá. Espera aí. Em Monteiro, tive notícia que o secretário de saúde tem mudado muito frequentemente. Tá aqui, ó. Vocês viram aqui, antes de ver a fala do Fernando, a Renata deu uma fala aqui que Monteiro Lobato está tendo a mudança muito, muito frequente de secretário. Então, talvez fosse mais interessante deixar o segmento trabalhador de Monteiro, que o trabalhador é menos suscetível a mudanças, e o gestor para Jambeiro. O que vocês acham disso? É uma colocação muito pertinente. É isso mesmo. Porque se fica troca-troca, agora o trabalhador, não, ele é funcionário, vai estar ali. Vamos trocar então, gente? Posso fazer isso? Então, Jambeiro vem o gestor e de Monteiro o trabalhador. Agora, deixa eu ver o que o Fernando falou aqui. Quero somente, para preservar meu direito, me colocar contrário ao que está sendo decidido. A decisão sobre vagas não é de minha atribuição, pela negativa nem de competência, somente registrando. Fernando, a divisão de delegados por município compete à Comissão de Apoio Regional. O Conselho Estadual, né, através da comissão organizadora, definiu quantos delegados são para cada DRS, e a divisão dentre os municípios é feita pela comissão. Quem deve fazer esse serviço é a comissão, sim. Tá? Se você acha que isso não deve se colocar, tudo bem. Mas essa é a nossa atribuição, sim. Marcos, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Em todas, igual a gente está na conferência de saúde mental ativa também. Então, toda vez que vai ter uma conferência, seja ela da saúde num todo, que é essa que a gente está trabalhando, quem decide as vagas é a comissão de apoio? Então, depende, porque cada conferência tem um regimento, né, que o regimento ele é estabelecido pela comissão organizadora da conferência, né, em questão. A comissão organizadora da Conferência de Saúde Mental definiu diferente, foi um número, tantos delegados por município de tal população. Foi pela população o número de delegados de cada município. Só que daí o que aconteceu foi aquilo que a gente viu na Conferência de Saúde Mental. Muita gente, aí o acesso à internet foi complicado, foi difícil as pessoas conseguirem se colocar. Então, baseado em tudo de muita coisa que não deu certo na Conferência de Saúde Mental, eles fizeram algumas alterações para essa conferência, diminuindo o número de delegados, para que todos os que vierem efetivamente possam participar, e não só estar aqui querendo falar, e por conta de problemas, né, não ter a possibilidade, né, de tempo, seja o que for, de se expressar. Tá. E deixa eu te perguntar, como a gente estava falando antes, eu sei que já passou o assunto, mas deixa eu te perguntar, em relação igual a Taubaté, não é a primeira vez que ela acha problemas para fazer a conferência. Quando acontece isso, igual no caso dela, são bastante vagas. Aí é redistribuído essas vagas para a região? Então, normalmente a gente tem que definir para a região, só que como Taubaté é a cidade grande dessa região,
Se tiver algum problema ali, minha opinião é que pode ser distribuído para outras regiões que foram municípios menos acesso. Por exemplo, o Favorecido. Circuito da Fé. Eu acho que o Circuito da Fé, por ter uma população pequena e um número de municípios grandes, vai ter pouco delegado, né, para os municípios menores. Então, eu acho que se Taubaté não conseguir completar a delegação, e a minha proposta seria de passar para o Circuito da Fé. Talvez uma ou outra vaga para os municípios pequenos da região e uma parte para o Circuito da Fé também. Mas isso é uma questão que a comissão de apoio vai definir em tendo a retorno do Taubaté. Então, até falar assim, não, eu mandei os delegados. Assim, a gente vai aceitar os delegados que eles encaminharem sem questionar. Mas se não vier, se não tiver a conferência, aí a gente pode redistribuir. Entendi. Igual a gente está vendo ali que alguns têm uma vaga só, porque, pela quantidade de pessoas, igual Lavrinhas é um também. Mas eu estou vendo vários aqui na tela que está bem na frente, que é o que você dividiu. Você colocou um usuário e aí ficou aquela indecisão para jogar para quem e achamos melhor colocar Monteiro Lobato e Paraibu. Você dividiu, ficou um usuário e um trabalhador ou um gestor. Isso. Aí, então, essa outra vaga que tem que ser remanejada para ela vem de um outro município que está com mais, que você tentou arredondar até, né? Isso. Então, esses aqui foram delegados de Paraibuna que eu remanejei para cá. Isso. Tá? Agora, então aqui, o Alto Vale, ele fechou dentro dele mesmo. Pronto. A gente vai fechar todas as regiões. Quando tiver o resultado, né, mais para próximo da nossa conferência, e ver que municípios não realizaram, disseram que realizariam, mas não realizaram. Não realizaram. Aí a gente vai poder, isso, eu acredito que isso vai acontecer, gente que disse, garantiu que vai fazer, talvez não consiga realizar. Esses delegados a gente vai começar a distribuir para outros municípios também. Ah, entendi. Tá bom. Bom? Então, acho que a gente pode fechar o Alto Vale desse jeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, vou pintar aqui de... Boa tarde, Marcos. Acabei de chegar, mas estou pegando a reunião pelo meio. Edivan, Opa, tranquilo Edivan, por bom? mim, tá bom? Tá, ok. Tudo bem. Com marrom aqui. Bom. Eles estão pedindo ali no chat, gostaria de saber a opinião da Sinira, Fernando e Roberval e Sebastião, que já participaram de outras conferências sobre as vagas de municípios pequenos. Vocês já acham melhor irem só o usuário ou dividimos também? Um era 13 e outro era 18. Deixa eu tentar achar esse... Eu não entendi o que falou. Está no chat lá. Deixa eu ver quem que é que escreveu. A Deixa eu Renata. voltar. Renata de São Renata. José dos Campos. Você lê para ele? Tá, ela falou assim, gostaria de saber a opinião da Sinira, Fernando, Roberval e Sebastião, que já participaram de outras conferências sobre as vagas de municípios pequenos. Vocês acham melhor irem só usuários ou dividimos também? Por exemplo, município pequeno com 2 vagas, é mais interessante ir 2 usuários ou um usuário e um trabalhador ou gestor? Ela está questionando a eles. Tá. Eu tenho que levantar a minha bandeira. A minha bandeira é o usuário. Certo? Eu sou a favor de ter sempre a cota de usuário maior. Né? Mas tem que ver também sobre o regimento, né, Marcos? Na verdade, a delegação tem que ser obrigatoriamente paritária. 50% usuários, 25% trabalhador de saúde e 25% gestor e prestador. Então, o meu ponto de vista sempre é o lado do usuário, porque é o usuário que usa o sistema. Uhum. Certo? Então, eu sou a favor do usuário. Tá.
A Ana Cleide também acha isso. Fernando e o Roberval não está aqui, né? Acho que o Roberval está com problema de saúde. Fernando, está aqui ainda, Fernando? Eu acho que o Fernando já saiu. Bom, eu tinha colocado a minha posição que a gente tem que cumprir a paridade. Como que eu distribuí aqui? Tá? A senhora falou da paridade também, né? Opa, no chat. Vamos ver nesse que nós já fechamos. Igaratá tem 3 vagas, um de cada segmento. Jambeiro e Monteiro, que tem 2 vagas só, um usuário e mais um. Esse um foi que definiu aqui agora, né, qual seria o gestor ou o trabalhador. Então, nessa região deu para fazer isso. Vai ficar complicado no circuito da FE, que tem vários municípios com uma vaga só. E se a gente colocar só usuário, quem tem uma vaga vai ser usuário, a gente vai diminuir o tamanho da delegação de usuários dos municípios maiores. Mas se for essa a posição da comissão, tá feito. Aí a gente vai ter que depois brigar com Lorena, Guará, Cruzeiro, que vão ter menos usuários, né? E brigar com os usuários desses municípios que vão ter a sua delegação menores. Mas é uma posição que a comissão vai definir e assume, né, essa decisão. Ô, Marcos, eu não concordo só em usuário, tá? Eu acho que a gente tem que respeitar a paridade. Eu sou do segmento trabalhador, né? E muitas vezes a gente também sofre lá na ponta, né? Porque eu trabalho em unidade básica de saúde e eu vejo que é um segmento que muitas vezes ele não é ouvido. Ele desce goela abaixo certas situações. Então, eu acho que a paridade tem que ser mantida. Certo. Não, a verdade... Então, os trabalhadores têm que estar, então, no caso de 1 e 1, que vá um usuário e um trabalhador, e o gestor e o prestador fiquem sem a vaga. Tá bom? Essa é a minha opinião. Tá, mas na verdade a paridade garante também vaga para o gestor e prestador. Agora, isso que você falou, Edivan, eu, né, trabalho na saúde também, e uma coisa que sempre me incomodou muito foi quando tem que falar assim, não, porque trabalhador de saúde é gestor, né? Não é, né? Eu acho que trabalhador de saúde, por exemplo, no seu caso, tem trabalhador de saúde que é do sindicato, né? No meu caso, sindicato de saúde, tem sindicato de enfermeiro. Eles são muito mais próximos do usuário do que do gestor, né? É lógico, tem muito trabalhador que, porque recebe, o chefe pode dar uma ordem assim, assado, né? Acaba, né, ficando meio dúbia a colocação. Mas a gente não pode, né, achar que trabalhador é gestor. Não é. Mas eu discordo de você, viu, Marcos? Concordo plenamente com você. Eu discordo de você, Marco, nessa situação, porque muito que a gente vê é exatamente o contrário. Na hora de votações importantes, o trabalhador, em vez de votar junto com o usuário, geralmente, não sei se por medo, não sei se para ficar bem na fita, vota com o gestor. Já vi coisas absurdas acontecendo dentro do conselho e sendo escuta absurdos, falando do próprio trabalhador, às vezes na reunião, e o trabalhador que está lá se cala. Às vezes, quem defende o trabalhador é o usuário, e não o contrário. Isso depende muito da representação, né, ter sido bem feita do trabalhador, né? Então, mas isso como que fala? É um processo que a gente vem construindo, criando, aumentando, né? E um dia a gente chega lá. Bom, eu espero, viu? Que um dia o trabalhador põe a mão na consciência. Bom, então vamos lá. Então o Alto Vale está fechado. O Litoral Norte é uma outra região fácil de a gente trabalhar, porque são poucos municípios, está bem próximo, né, da paridade. Qual que é o único senão aqui? Ó? Caraguá, beleza, 12,
633. Ubatuba, Ilha Bela, 4, 2, 1 e 1. São Sebastião e Ubatuba tem 10 vagas, tá? Então, 5 usuários, inquestionável. Aí teria 5 vagas entre gestor e trabalhador para São Sebastião e Ubatuba. Eu conversei com uma moça de Ubatuba, falei com a presidenta, como se falei com a outra moça que é da secretaria, que trabalha, né, ligada ao conselho. Eles disseram que eles têm um rapaz que é possivelmente gestor, que é muito ativo, que gosta, que vai, que faz, e que eles prefeririam que fosse, já que vai ter um a mais, que fosse um gestor. Aí eu coloquei o gestor aqui e trabalhador um a mais para São Sebastião, tá? Mas isso, Mas meu quanto a gente achismo. ficaria com o usuário? Não, usuário 5. 5 usuário não tem, porque a metade é usuário. Então, Aí, 5 usuários, deixa eu ver aqui, Ubatuba. 5, 2 e 3, né? 2 trabalhadores e 3 gestor. E São Sebastião, 5 usuários, 3 e 2. Eu discordo em ter 3 gestores. Eu acho que então tem que ser, teria que ser. Aí com tudo isso, eu ainda voto no trabalhador e não no gestor. Então, mas tem que ter, a quantidade de gestor tem que ser a mesma quantidade de trabalhador. Isso é a paridade. Eu Tá. acho que deveria ser 6, 2, 2. Não pode, não paga a paridade, porque aí vai ter mais usuário do que gestor trabalhador. Não, peraí. Claro que não. Não são Sim. 10? Então, não, mas são 10 desde No que geral. 50% de usuários. Se são 10, tem que ser 5 usuários. Não pode ter mais do que 5. Para eu aumentar aqui para 6, eu tenho que tirar o usuário de algum lugar aqui. Porque eu tenho 18 vagas para usuário. Que estão distribuídas Mas aqui. dessa Porque forma. tem que É porque eu somar estava olhando aqui, coluna. 10 no total. E aí eu imaginei que das outras vezes você jogou ali 6, 2, 2. Então, ainda tem que fazer a contagem aqui, que está distribuída pela região. O que eu deixei marcado agora, o total são 18 usuários, 9 trabalhadores e 9 gestores. Aí eu tenho que distribuir esses 18 entre os 4 municípios. Aí, com a metade dá certinho isso aqui, pronto, não tem como alterar isso aqui. O que dá para mexer é nessa aqui. E nesses dois que estão, o que está, né, fora da paridade. Porque, na verdade, seria 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Como não dá para pôr 2,5, então a gente tem que pôr um com 2 e um com 3. Entendi. Seria bom ver o que a Renata está falando no chat. Ela tem uma Opa. consideração. Vamos lá. Deixa eu ver o que ela pôs aqui. Estou vendo melhor que a Cinida escreveu também. Renata, sobre o Ubatuba com Jordão, sugiro sortear. Fiquei em dúvida se o município de Sebastião tem oportunidade de pensar também. Tá certa a Renata. É uma boa sugestão também a gente fazer sorteio. O que vocês acham? A Cinida colocou a tabela, essa para o usuário, seu computador. Tá, só explicar o que eu estava falando também. Vocês concordam com o sorteio? Olha, O sorteio aí não beneficia ninguém, né? Aí é um sorteio, É, o sorteio, né? né, Renata? Porque aí porque Aí no não sorteio- tem não tem ninguém que seja da área lá do litoral que tenha conhecimento, igual a outra moça falou, entre um trabalhador e um gestor, é melhor o trabalhador. Nós temos aqui na comissão 2 pessoas já, mas os 2 não estão aqui hoje, que é o Alex e o Adriano. Vamos partir para o sorteio, então? Bora, né? Beleza. Melhor. sorteio. Tá, então, vamos lá. Não sei se... Eu vou até interromper isso aqui. Vocês estão vendo? Eu vou tirar o meu fundo de tela também, que esse fundo de tela aqui... Eu não entendi o sentido do sorteio, Marcos. Me explica aí. O sorteio seria
seria sortear a vaga para quem? Eu queria entender. Quem vai ficar com o trabalhador, quem vai ficar com o gestor a mais? Aí seria sorteado a vaga entre eles? Isso, ó. Isso. Eu estou aqui com o papel, sou trabalhador, vocês estão vendo? Uhum. E um gestor. Tá? Então, se a gente fechar aqui, pode, então, a gente pode sortear desse jeito? Eu sorteio aqui, vocês estão vendo pela câmera só, mas... ó, trabalhador Não, e mas gestor. antes de você fazer o sorteio, eu queria entender. Nós estamos sorteando essa vaga para São Sebastião ou entre São Sebastião e outra cidade? Como que é? Isso que eu quero entender. Tá, nós vamos lá. A gente tem uma vaga de gestor e uma vaga de trabalhador. Uma vai ficar em Ubatuba, uma vai ficar em São Sebastião. Eu tinha feito aquela proposta de colocar a mais para Ubatuba o gestor, porque eu conversei com ela. E a Renata colocou, muito bem colocado, que eu conversei com um município e não conversei com o outro. De repente, se o outro tiver a mesma intenção, né? Então, para não ser tendencioso, não favorecer ninguém, a gente vai fazer um sorteio. Então, eu estou aqui com um papelzinho escrito gestor, outro trabalhador. A Thaline, vira sua câmera mais para mim, Thaline. Ela tá aqui perto. Vocês estão vendo ali, né? Eu tô do lado dela. Ó, eu estou com os dois papéis aqui, tá? Eu vou colocar aqui em cima da mesa. Opa. Eu vou pegar um aqui. Peguei um. Esse aqui vai ser... É para quem? Vocês escolhem para quem vai ser esse aqui. Você que perguntou, Ana, você quer que esse que eu peguei seja para quem? Para Ubatuba? Então, Ubatuba vai ficar com o trabalhador de saúde. E o gestor, que é o outro, para São Sebastião. Ok. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver no chat aqui. Não é nada disso. Fernando. Ah, tá. Fernando... Ele pediu... Ele não disse que não é nada disso. E para não se atrapalhar, ele pediu licença para se retirar. Fernando já saiu da reunião, então, Fernando? Ele não está mais aqui mesmo. Bom, o sorteio fica injusto, porque tem cidade que o trabalhador é mais dinâmico e outro é o gestor. Tá, então, Sinira, qual você acha que deve ser, como a gente deve definir? Se vai ser o gestor para Ubatuba ou se vai ser o trabalhador para Ubatuba? E por que a gente não pergunta, então? Já que o problema é perguntar, né, Sinira? Porque Peraí, Ana Clínia. Ô, Marcos, eu acho Oi. assim, coloca essa separação para fechar a tabela. Não, mas Não estamos te ouvindo direito. entendeu? Mas você põe uma recomendação, entendeu? Porque assim, ó, o município, foi o que eu falei, a gente cada município tem eu coloquei lá, que tanto a trabalhadora o sistema é mais ativo. Então, eu acho que do jeito que colocou, só que ela, como você falou, vai acontecer as conferências, as pessoas vão mandar. E depois a gente coloca como recomendação, quer dizer, o conselho está recomendando para ficar paritária a tabela. E depois os municípios eles podem trocar, entendeu? Eles podem solicitar. Não conseguimos pôr o trabalhador, colocamos o gestor e vice-versa. Mas ele está uma tabela específica, você foi colocado aí. Olha, isso infelizmente não está, Sinira, porque se a gente deixar para conta do município, se todos os municípios acharem que tem que ter mais trabalhador, a gente não vai ter paridade. Nesse caso específico de Ubatuba e Campos do Jordão, que eu acho que foi alguém que propôs, que já nem lembro mais quem que propôs agora, conversar com os municípios. O que eu pensei agora? Eu vou falar com o presidente do Conselho de Ubatuba e com o presidente do Conselho de São Sebastião. Olha, nós temos 10 vagas para vocês, 5 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestores garantidos. Você tem preferência por mais um gestor ou mais um trabalhador?
Se ele falar assim, tenho, filho trabalhador, o outro falar, tenho, trabalhador, também, aí a gente pega esse sorteio que nós fizemos agora aqui e deixa o trabalhador com Ubatuba. Se um Isso. falar trabalhador, o outro falar gestor, resolvido. E aí esquece esse sorteio. Pode ser assim, Tá gente? certo. A gente... Por mim, pode. Tudo bem? Alguém Fechou. fez mais uma mensagem aqui? Tá, tudo bem então, né? Eu acho que assim fica realmente mais justo. Tá? Se os dois tiverem o mesmo interesse, sorteio. E esse sorteio já foi feito agora, não precisa sortear de novo, né? E se não, se cada um tiver um desejo diferente, os dois ficam satisfeitos. Combinado? Ok. O problema é que o trabalhador não precisa dessa conversa. Tá, eu entendi. Mas, de A Renata- qualquer maneira... Não, mas eu vou falar para a Renata. Eu posso falar, Marcos? Pode, De claro. qualquer maneira... Então, de qualquer maneira, nem de Ubatuba e nem de Caraguá, ou de São Sebastião, o trabalhador também não ia participar, porque se é sorteio, de qualquer maneira, não vai participar também. Na verdade, Entendeu? eu não vou falar com o gestor de Ubatuba, nem com o gestor de São Sebastião, vou falar com o Conselho Municipal de Saúde. Ah, Tá? tá. Então, de repente, pode ser até que o presidente do conselho seja um trabalhador, né, como em São José, né? Então, eu acho que O Sebastião, ô, Marcos, é trabalhador também. é trabalhador. A presidente lá. Tá, então a gente conversa, né, com eles e vamos definir isso aí, tá bom? E aí eu coloco no grupo que a gente resolveu, entre os dois municípios e a gente puder eles. Tudo bem? Uhum. Por mês, quanto andou por mês. Próxima região. Primária e percentual. Tá? Aí, Então eu vou colocar isso aqui. Aí, Como considerando a quantidade aqui é só colocar a interrogação. e o CDR, a proposta nossa é essa. Interrogação aqui, Ubatuba e São Sebastião, tá bom? E ortopedia onde já Vale do Ô, Paraíba, região. Marcos, a gente está Tem uma escutando. voz Marcos, aí. Oi? tem alguém falando aí, a gente está escutando uma pessoa, não sei se é da sala. Eu vou pedir para ela falar mais baixinho. Meninas, queria baixar um pouquinho, porque sai com a voz. Tá? Pronto. Aqui a vizinha aqui veio falar, ela fala alto. Tadinha. Então, vamos lá, gente. Aqui da região, Vale do Paraíba, região serrana, eu já desconsiderei Campos do Jordão pela fala do secretário hoje, secretário do Conselho, não secretário de Saúde, secretário do Conselho de lá. E aí, o que eu deixei? Pindamonhangaba tem 16.844. Acho que a gente já pode deixar Pinda certinho. Tremembé e Taubaté também são a paridade dá certinho, né? 36, né? 16,88, Tremembé 4, 2 e 1. Eu coloquei já um usuário para cada município pequeno. Tá? Se a gente colocar aqui 1 e 1, tá, ó. Eu coloquei um trabalhador e um gestor para todo mundo. Aí está sobrando. Opa, peraí. Está sobrando gestor e trabalhador e faltando usuário. Eu vou ter que tirar de algum desses aqui. Eu vou ter que tirar. Aqui. Ó, vamos. Mais nesses aqui. A gente vai ter que tirar um gestor e um trabalhador de algum desses. Eu vou pintar de vermelho. Ó, esses que estão vermelho e negrito, a gente tem que mexer, a gente tem que incluir 2 usuários entre esses 4 municípios. Lagoinha, Santo Antônio,
São Bento e São Luís. Tirar um gestor e um trabalhador dentre eles também. Foi claro? Acho que não, né? Até eu fiquei confuso com o que eu falei. Vamos lá. Olha, Lagoinha tem que ter 3, tá? Eu coloquei 1, 1 e 1. Mesma coisa para Santo Antônio, São Bento e São Luís. Todos estão com 1, 1 e 1. Só que se a gente distribuir dessa forma, vai ficar faltando usuário, sobrando trabalhador e sobrando gestor. Mas, ô Marcos, Oi. aí em Campos do Jordão, mesmo não tendo, ele teria direito a 5. Foi aonde você redistribuiu. É isso, não? Esses 5, eu tinha deixado 4, ele estava com 4 aqui, que eu já tinha, ele ia ficar com 4 delegados. Como não vai fazer, esses 4 eu coloquei 1 Lagoinha, 1, 1 e 1. Que eram os municípios com menos delegados. Ô, Marcos, por que não tira de Taubaté, já que está nesse impasse que Taubaté não vai completar? Põe o de Taubaté. A gente acha que não. Mas a gente não necessariamente, a gente não pode ter certeza. Né? Então, qual que é a proposta? A gente vai falar assim, por exemplo, para Lagoinha. Lagoinha, você vai ficar com um trabalhador, um gestor e um usuário. Se acontecer de sobrar vaga, você pode ter mais vagas. A gente consegue mandar para eles. Então, eles vão fazer uma eleição que vão ter 3 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestores. Abriu vaga, o que era suplente vira titular e vem para cá. Porque a gente não pode, não. Já que Taubaté costuma ser, então vamos tirar já para resolver. E vai que Taubaté tem por acaso, tem uma conferência muito animada, tem bastante gente que quer participar e saem os 32 delegados. Aí vai ficar, né, complicado. Até porque a gente já foi comunicado para o município que ele tem direito a 32 vagas. Aumentar, tudo bem, né? A gente está aumentando os municípios menores aqui. Agora, diminuir, eu acho que fica complicado. Tudo bem? Agora, retornando àquela conversa, àquela minha explicação que não foi clara. Deixa eu falar, Marcos. Deixa. Então, de qualquer maneira, esses que você colocou 1 e 1, vai ter que tirar 2 de algum lugar para poder complementar o usuário, é isso? Isso, ó, vamos fazer uma suposição. Lagoinha tem que ter 3, tem direito a 3. Se eu tirar um trabalhador daqui, eu vou ter que aumentar um usuário, para ele ficar com 3. Certo? Aí eu vou ter que tirar um gestor de algum outro lugar também. Então, vamos supor, de São Bento e Sapucaí. Eu tiro um gestor daqui e vou aumentar um usuário. Porque o município continua com 3, certo? Todos os municípios com 3. E aqui, embaixo, o total está certo. Quantidade de usuários, 50%, 25% trabalhador e 25% gestor. Tá? O que eu queria saber é só isso. Aonde que eu faço essa alteração? Deixa eu voltar com o tal. Aonde que eu vou aumentar um usuário e tirar ou trabalhador ou gestor? Dentre esses 4 municípios. Faz o seguinte, põe o nome dos municípios e sorteia. Vocês acham que faz um sorteio? Porque aí a gente teria que ter critérios. Quais seriam os critérios? Um ou é sorte, ou o outro seria tamanho do município? Porque se não for isso, só tem um critério sorte. Vamos lá. Quem acha que... Desculpa, não entendi. Pelo tamanho do município. Então, tem uma lógica. Então, mas eles vão continuar com 3 delegados. A gente eles todos são pequenos. Qual município vai ficar qual município vai ficar com 2 usuários e um gestor? E qual município vai ficar com 2 usuários e um trabalhador? É isso que a gente precisa definir. Sorteio, vocês acham? Eles vão ter 2 usuários, cada um deles. Não. Só a diferença é que vai mudar. Não, todos os 4. Eu vou separar só os 4 municípios aqui. Para ficar mais... Ó, Lagoinha, Santo Antônio, são esses aqui. Ó. Lagoinha, Santo Antônio, São Bento e São Luís. Tá? Todos têm direito a 3 delegados.
2 deles vão ficar desse jeitinho. 1 e 1. Um deles vai ficar com 2 usuários, 1 trabalhador e sem gestor. Outro vai ficar com 2 usuários, nenhum trabalhador e 2 gestores. Perdão, desculpa, falei errado. 2 usuários e 1 trabalhador, e o outro, 2 usuários e 1 gestor. Sorteia. Sorteio? Então, gente. Ah, tá. Olha, a Renata está falando que após a fala da Sininha sobre... Deixa eu abrir aqui. Ah, entendi. Tá. Então, São Bento e São Luís, que são os municípios maiores, ficariam com 2 usuários. Com 2 usuários. Então, vamos lá. Então, por isso que eu falei, tem que ter critérios, ou sorte, ou questão do tamanho do município, como eu falei. Agora, desses Um ou 2 outro. municípios, um deles vai ficar com o gestor e o outro vai ficar com o trabalhador. Vamos tirar por sorteio? Ou vamos entrar em contato com os 2 municípios, assim como vou fazer com... Ô, Marcos, quantos Acho que entrar em contato. tem cada um? Eu acho. Desculpa, não entendi. Porque assim, ó, quantos UBS cada um tem, quantos postos cada um tem? E daí a gente seguiu o mesmo critério populacional e quantos postos tem. Porque vai que uma cidade tem 10 postinhos, 10 PSF, e a outra só tem 2, então é mais justo a gente dar a vaga do trabalhador para esse que tem mais postinho, entendeu? Mas Tem o postinho tem tanto trabalhador como tem gestor. Então, se tem mais posto, tem mais trabalhador e tem mais gestor. Se tem menos posto, tem menos trabalhador e menos gestor também, porque o posto também tem Não, os então, gerentes. mas aí eu optava por o município que tinha menos PSF, colocar um gestor. Mais PSF, colocar trabalhador, que é onde tem mais pessoas. Mas eu acho que se nós vamos entrar em contato com os 2 da praia lá, eu acho que também seria justo entrar em contato com esses, não? Seria o mesmo critério também? Eu acho que sim, eu concordo. E aí a gente não usa critérios diferentes. Pensando nisso, está certo. Então, vamos lá. Santo Antônio. A gente pode fazer o sorteio já e conversa com eles. Se não tiver acordo entre eles, fica valendo o sorteio. Isso. Beleza? Igual, então, vamos lá. Qual que foi o sorteio, então, do outro também? O Batuba vai ficar com o trabalhador. Isso. Só para a gente não esquecer. Eu já até escrevi aqui no papelzinho. Trabalhador. Mas vai ficar gravada na reunião, né? A Também reunião fica vai gravado. Então, vamos lá. Santo Antônio, São Bento. Tá? Eu vou fechar aqui a Sinira, ó. A Taline vem pegar o papelzinho aqui. E alguém escolhe se esse papelzinho vai ser trabalhador ou gestor. Vai lá, Sinira, escolhe aí. Não, isso. A Taline vai sortear o papelzinho. Vocês estão vendo lá, né? Ela pegou um papel. Sinira, esse papel... Não abre. Esse papel é para trabalhador ou é para gestor? Trabalhador. Trabalhador. Então, trabalhador Santo Antônio. Tá bom? Santo Antônio. Então, se não tiver acordo lá, Santo Antônio fica com o trabalhador e São Bento fica com o gestor. Combinado? Tudo bem, gente? A Renata está falando uma sugestão no chat aí, Marco. Vamos lá. Após falar nisso sobre o tamanho profissional, creio que São Bento pode ficar com 2 usuários. Tem mais ainda. Mas, apesar de ficar gravado, acho melhor se deixar a nossa planilha com vagas no lugar do sorteio. Então, deixar a tua... tá, entendi. Então, vamos lá. Volta para cá. O Batuba ficou com o trabalhador, certo? Deixa eu fechar aqui. O Batuba. 3 e 2. E aqui 3 e 2. É isso mesmo, né, Renata? Pelo sorteio.
Isso, pelo sorteio. E aqui, mesma coisa, Santo Antônio. Vai ficar com o trabalhador e São Bento com o gestor. Perfeito? Feitinho. Combinados. Vale para isso. Agora é a parte mais trabalhosa. Região Vale, Circuito da Fé e Vale História. Quem a gente tem que estar certinho, né? Cruzeiro, que tem 8, né? Fica 4, 2, 2. Guaratinguetá, que tem 12, fica 6, 3 e 3. E Lorena, que tem 8, fica 4, 2, 2. Certo? Ah, e Aparecida também. Aparecida tem 4, fica 2, 1 e 1. Certo? Eu entendo que, ó, Cachoeira Paulista tem 2. Então, um usuário e mais um. Mesma coisa, Cunha. Cabe 2, um usuário e mais um. E Potim, um usuário e mais um. A gente precisa colocar 5 usuários aqui. E nós temos 10 municípios. Para ficar com 5 vagas de usuário. Vai pela população, que nem a gente tem. Os 5 maiores populações ficam com um usuário, é isso? Tudo bem, gente? Foi o critério dos outros. A gente mantém o mesmo critério da outra, né? Então, a gente não vai, ninguém... Isso, mesmo critério. Então, vamos lá. Deixa eu só separar, então, aqui os que não vão entrar na... Cachoeira Paulista. Então, vamos lá. Maiores populações. Piquete, Queluz, Bananal, Piquete, Queluz, Bananal, Roseira, vamos lá. Bananal, Piquete, Queluz e Roseira, certo? Precisamos de mais um. Depois é Lavrinhas. Tem nossa participante da comissão, né? Isso. Então, tá ótimo. Perfeito aqui. Eu estava caçando e fazendo as contas para ver quem que eram os outros. Ele tá Mas tentando... seja quem for, visite. Mas dava você mesmo, viu? Eu não tinha aqui... feito a conta, eu já estava tentando ver qual que o Marcos ia falar. É que eu estava vendo se não tinha mais ninguém. Então, tá feito. Então, já escolhemos os 5 usuários. Certo? Certo. Então, vamos... Esses aqui também já estão... Então, definido. Um delegado é usuário. A gente precisa ver agora para São José do Barreiro, Silveiras, Bananal, Areias e Arapeí. A gente vai ter que colocar um trabalhador ou um gestor. Agora a gente pode abrir tudo de novo. Ó, Bananal está certo. Cruzeiro está certo. Vou tirar. Ô, Marcos, São José do Barreiro, o como São José do Barreiro está na mão do gestor. Você falou de São José do Barreiro, né? Sim. Então, se o como está na mão do gestor, nada mais justo dar vaga aí para um trabalhador.
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês concordam? Se é um gestor que está lá, ele é... Tô tentando achar aqui e anotar. O gestor de São José do Barreiro, o presidente do Cômodo São José do Barreiro é a secretária de saúde do município, certo? Então, nada mais justo colocar a vaga para um trabalhador. Então, um usuário e um trabalhador. Não, na verdade, não terá usuário, vai ser só trabalhador. Aí ficaria só com o trabalhador? Só um trabalhador. Tá bom. Deixa eu... Peraí. Lá é meio complicado, Marcos. Tem cidades aqui no Vale Histórico, é meio complicado. A Sinira sabe disso, os outros estão aí na comissão sabem disso. É meio complicado trazer o usuário. Por quê? A maioria trabalha na roça. Verdade. Entendeu? Trabalha na roça, levanta 4 horas da manhã, com a hora que nós estamos querendo dormir, eles estão querendo acordar. Então, eu tenho que ver tudo isso daí. Então, muitas das vezes, é mais fácil colocar alguém da secretaria, ou alguém Um trabalhador. funcionário, um trabalhador, do que a gente tentar buscar um usuário que não vai corresponder. Porque a maioria das pessoas, entendeu, que está nessa área, tipo, eu vou continuar em São José do Barreiro, que é mais fácil para mim. Tipo, lá em Barreiro, a presidente de Barreiro, ela é a secretária de saúde do município. Certo? Então, a gente já pode ver que todo o cômus deles é em cima do quê? É feito de funcionários. É feito de funcionários. É Né? até bom você falar isso, porque como a gente sabe que é uma coisa que você não é remunerado, e aí para você conseguir sair do seu trabalho, para você ir, você precisa avisar o que é. E se for funcionário, já fica mais fácil. Agora, se fosse um funcionário, mas de outro setor, e para justificar. E outra coisa, Lavrinhas, eu falo para você, porque na época eu participei. Lavrinhas também, antes, agora não sei nessa gestão do atual prefeito. O Cômodo de Lavrinhas era o Cômodo paralisado. Eles não faziam reunião, não fazia nada, mandava a ata na casa da pessoa, a pessoa assinava uma ata sem saber o que estava escrito na ata, porque tinha que apresentar. Várias denúncias foram feitas sobre isso aí, você entendeu? Uhum. Então, você pode ver que os cômodos das cidades menores, 99% é de pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde. É bem isso mesmo. Eu tive dando uma pesquisada para saber um pouco sobre o Conselho de Saúde e para mim ter uma noção, tanto é que eu vou começar a engatinhar agora, graças a Deus eu vou engatinhar junto com a secretária de Saúde e junto com o braço direito dela, porque eles falaram que não tem registro de nada disso. Ninguém conhece. Certo. Vamos lá, gente. Deixa eu só voltar para cá. Então, aqui. São José do Barreiro, um trabalhador, certo? Putim, ele tem direito a 2. Vai ser um usuário e mais um. Olá, tudo bem? Tá? Onde nós paramos? Porque eu acho que deu algum problema na nossa internet, que nós caímos. Mas ainda bem que a sala continuou. Vocês caíram? A Thaline estava saindo de verdade, né, saindo, e aí a minha conexão também caiu. O Marco, eu estou falando o seguinte, nós paramos no seguinte, que a maioria dos presidentes dos cômodos aqui do Vale Histórico são secretários ou diretores de saúde, certo? Certo. Então, nada mais justo do que passar essas vagas, né, porque os usuários são poucos, porque a maioria mora na roça, a maioria não, entendeu? É complicado, e quem está mais enganjado são os funcionários de saúde que entram. Aí nós colocamos a suposição de Lavrinhas, que há anos atrás, Lavrinhas tinha um cômodo parado,
que agora a gente não sabe como é que vai ser a situação do Cômodo de Lavrinhas, e que eles levavam a ata na casa das pessoas, as pessoas assinavam a ata, mas nunca tinham participado de uma reunião. Então, no meu ponto de vista, é muito mais fácil dar essas vagas para os trabalhadores, entendeu? Tá, Do que a gente fica correndo atrás de usuário. só que nós temos que dividir essas vagas entre trabalhador e gestor. O usuário já está completo já. O usuário já não tem mais vaga. Então, eu sou a favor do trabalhador. Então, mas tem que ser... A gente tem mais 3 vagas de trabalhador e 4 de gestor. A gente precisa decidir quem vai ficar com quem. Ó, eu tenho uma sugestão. Potim Sugestão. já está com um usuário. Então, vamos colocar um gestor para Potim, porque já tem um contraponto, um gestor e um usuário. E Certo. o mesmo para Cachoeira Paulista, que já tem também Certo. um usuário. Tá? Então, esses 2 têm usuário, ficam com um gestor. Tudo bem, gente? Para mim, bem. Tudo bem. Tudo bem. Deixa Tudo eu... bem. Mais uma coisa aqui. Potim e Barreto. Tá. Vou tirar esses 2 para facilitar a gente enxergar. Ó, nós temos 3 vagas de trabalhador e 2 de gestor. Cunha, a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos colocar um gestor de cunha também. Tudo bem? Que já tem um usuário. Certo. E vamos tirar a cunha da tela aqui. Ó, nós temos Arapeí, Areias, Canas e Silveiras. 3 vagas para trabalhador e 1 vaga para gestor. Quem vai Areias. ficar com o gestor? Aí, vamos lá. É legal você, ô Sebastião, você que conhece mais a região do que nós. Então, o que você for falando, a gente vai... Então, Né? Você, a Luciene, também. Areias. Peraí. Lá em Areias... Só um minutinho que eu tenho que me localizar aqui, porque a gente vai ficando... A Vânia, ela trabalha, a presidente do Comos, ela é funcionária da saúde, certo? Certo. Uhum. Então, se a Areias ela é funcionária da saúde, então tem que entrar aqui no gestor, não é isso? Mas é um ou outro, é isso? É um ou outro. Então, eu acho que está justo o que ele falou. Põe em Areias, então, o gestor. O gestor e os outros 3 ficam com o trabalhador? Arapeí, Canas e Silveiras com o trabalhador? Isso. Partindo do critério que está sendo usado, eu acho que fica certo. Uhum. Tudo bem, gente? Para mim, tudo bem. Vamos lá, deixa eu pôr todo mundo aqui de novo. Aí, como é que vai ficar? Aparecida, 2 usuários, 1 trabalhador e 1 gestor. Arapeí, só vai ter 1 trabalhador. Areias, só 1 gestor. Bananal, só 1 trabalhador, 1 usuário, desculpa, 1 usuário. Cachoeira Paulista, 1 usuário e 1 gestor. Canas, 1 trabalhador. Cruzeiro, 4 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestor. Cunha, 1 usuário e 1 gestor. Guaratinguetá, 6 usuários, 3 trabalhadores, 3 gestor. Lavrinhas, 1 usuário. Lorena, 4 usuários, 2 trabalhadores, 2 gestores. Piquete, 1 usuário. Potim, 1 usuário e 1 gestor. Queluz, 1 usuário. Roseira, 1 usuário. São José do Barreiro, 1 trabalhador. E Silveiras, 1 trabalhador. Fechado? Fechado. Então, vamos lá. Então, a gente já fez a divisão, fechou. Fechou, fechadinho mesmo. O Circuito da Fé, que a gente fechou agora. O Alto Vale. O Litoral. Vou fazer uma conversa com os presidentes dos conselhos de São Sebastião e de Ubatuba, né, para questionar se eles têm alguma preferência ou não. Se não tiver, vale o sorteio, que o trabalhador ficou com Ubatuba ficou com o trabalhador e o gestor ficou em São Sebastião. E
a conversa de Santo Antônio do Pinhal com São Bento. É isso São mesmo? Bento. Isso. Santo Antônio e São Bento. Deixa eu trazer para cá. Santo Antônio e São Bento. Eles vão ficar com... Peraí. 2 usuários, certo? E Santo Antônio fica com o trabalhador e São Bento com o gestor. É isso? Tá ruim para ver na planilha, deixa eu chegar mais perto. Tem alguma continha que não está batendo aqui. Gente, espera só um pouquinho, que está dando uma diferença aqui embaixo. Você tirou um trabalhador. Tá. Espera aí. São Bento, São São Luís que parece está errado aqui. Ó. São Luís é 1. Pronto. Não, peraí. São Luís, um trabalhador, um gestor e um usuário. São Bento e Santo Antônio, que foi a nossa conversa aqui, certo? Agora está certo. Então, vamos lá. Campos do Jordão não vai ter conferência. Lagoinha, um usuário, um trabalhador e um gestor. Atividades não tem conferência. Pindamonhangaba, 8 usuários, 4 trabalhadores, 4 gestores. Redenção não vai ter conferência. Santo Antônio, vamos conversar com eles ainda, mas por sorteio. 2 usuários, um trabalhador e não tem gestor. São Bento, 2 trabalhadores, 2 usuários, não tem trabalhador e um gestor. São Luís do Paraitinga, um usuário, um trabalhador e um gestor. Taubaté, 16 usuários, 8 trabalhadores, 8 gestores. Tremembé, 2 usuários, um trabalhador e um gestor. Certo? Aí fechou a conta, mantendo a conversa com essas coisas aqui. Combinado isso, gente? Sinira? Não, quanto à tabela, tudo bem. Só uma dúvida que me surgiu. Nós que estamos participando dessa comissão, a gente pode sair como delegado do nosso município? Pode sim. Pode. Inclusive, é uma fala, eu não lembro quem foi que falou. O sujeito perguntou Foi eu. isso. Foi a Luciene? Isso. O que eu acho mais prudente? A Sinira, ela está na comissão. A comissão tem várias atribuições no dia da etapa macro, né? Nós vamos ter que participar de relatoria, participar de ser moderador e tal. Se você sair como delegada de Caçapava, assim como a Luciene sair delegada de Lavrinhas, o Sebastião sai de Cruzeiro, na hora dos trabalhos, você vai, é lógico, vai continuar sendo membro da comissão de apoio, mas não tomar... fazer coisas durante a comissão em nome da comissão, porque senão você vai ficar numa exposição maior do que os outros candidatos. Então, isso pode não ser muito bem visto. Alguém deu um nome para isso, que eu não lembro, mas não é uma questão de igualdade, né? Você não vai estar com a mesma igualdade que outros candidatos. Vai ter privilégio de informação, é isso. Oi? É o quê? Podem entender como privilégio de informação. Então, Privilégio, isso mesmo. Você vai ser privilegiada, você vai ter uma exposição maior que os outros delegados, né, que os outros candidatos, a menos que você venha de Caçapava, mas não queira ir para estadual. Se não quiser ir para estadual, esquece, você é delegada e membro da comissão. Agora, se você pretende ir para estadual, aí seria melhor você, né, nos momentos em que tiver que se expor enquanto comissão, é melhor você não se expor. Você vai aparecer
né? Porque uma hora ou outra, gente, a Cineira que sabe disso, né? A Luciene que viu isso, né? A gente vê, a gente vai lá e está lá no meio da coisa. Mas, assim, Isso, então, eu posso sair como delegada no município, só que na conferência regional a gente não se expõe, não fica, passa como relatoria, não pega nada, a gente fica como qualquer delegado normal. Só ajuda agora, depois isso, a gente passa como isso. delegado. É, isso. Na hora, se tiver algum problema que precise reunir a comissão, você vai ter que sair, né? Quer dizer, então, as pessoas vão saber que você é da comissão, né? E até porque o fato de você ter participado de todo o processo, eu entendo como sendo um ponto favorável a vocês, né? Porque vocês acompanharam tudo, vocês estão, né? Estão como fala? Tem mais argumentos para discutir propostas na estadual, né? É, mas Então, quando a gente participa de comissão, o pessoal já implica com a gente mesmo, então, tanto faz. então vai ser só mais uma vez, né? Tá certo, então, A gente. Cineira está acostumada com isso. É, As bombas estouram na mão da Cineira. E Ô, estoura assim bem Marcos, depois eu tenho uma. Viu, Cineira? As bombas vêm na sua mão, você estoura, você tem que segurar e falar assim, é minha. E resolve, né? O bom é que a gente resolve, se junta todo mundo Resolve. com um acordo. O importante é que a gente resolve, não está nem aí depois. Fica tudo amigo. É verdade. então vamos lá. Sebastião, você estava querendo falar alguma coisa? Não é eu, não. É outro que levantou a mão. Ah, é? Não, Não, que era eu, Edivan. Edivan, desculpa. O Sebastião estava falando, Edivan que estava querendo. Isso, fala, Edivan. Não, é que do mesmo jeito que você fez a orientação para a Cineira aí, no caso, eu pretendo sair como delegado aqui da minha cidade para Macro, né? Certo. Só que eu não estou na relatoria, né? Os meus outros trabalhos vão ser articulação e, no caso da comunicação. Alguma Tá. recomendação? Não. Nenhum. Não, eu digo assim, é que no dia da macro, a gente acaba tendo que fazer uma coisinha ou outra, né? Essas coisinhas outras, vocês vão fazer menos, não porque a gente não queira que vocês façam, mas para não privilegiar vocês em relação a outros candidatos, tá? Porque Não, sem problema. aí Eu acho justo também isso. né? Porque senão, se eu fosse candidato, o Marcos fala a reunião inteira. Aí quando chega alguém, não, o Marcos é bom porque ele fala, só fala muito porque tá com o microfone na mão. Não necessariamente seja melhor que outros, né? Então, tá certo, gente? Não, entendido. Obrigado. Eu Não fazer acho que nada. A gente fica quieto, o povo já conhece a gente, pronto. exatamente. Há quantos anos vocês estão na luta aí, né? Então, o pessoal conhece mesmo. Gente, então acho que por hoje é isso. Eu peço desculpa mais uma vez pela problema que nós estamos de informática aqui, porque, inclusive, esse Zoom que eu uso aqui com vocês é um Zoom de uma outra entidade que eu participo, né? Que me autorizaram a fazer uma reunião. Aí hoje, como deu esse problema, eu fiz e depois vou ter que me virar de ensinar o pessoal. Porque o Zoom que a gente usava não está mais sendo utilizado, né? O Conansem encerrou o contrato e não disponibilizou mais. A gente está usando essa ferramenta do Teams, que eu ainda não consegui me dar bem com ela. Meu computador não conversa direito, por isso eu não consigo nem ver como ele funciona, certo? Mas a gente chega lá. Eu Logo, não logo a consegui gente... não, viu, Marco? Ele Oi? é muito complicado. Ele é né? muito complicado. Então, muita gente reclama dele. Mas é o que ruim. temos para o momento, né? É. Opa, Sinira. Vai ser, então, a recomendação da comissão? Então, eu acho que a gente podia encaminhar a senhora colocou aqui de ser a recomendação. Eu vou conversar primeiro com os 4 municípios que a gente, né, combinou aqui de conversar. Depois disso, eu encaminho de todo mundo. Tudo bem? Porque senão fica... eu encaminho... mas tem uma pendência, tal, né? Melhor a gente já conversar antes, aí depois a gente... Amanhã eu devo conversar com os 4, e aí a gente, terminando a conversa, a gente já disponibiliza. Tudo bem? Sineira falou ok? Ok. Você também? Ok. Perfeito. Então tá bom, gente. Olha, Disponibiliza para a gente depois o link da última, é isso? Que ficou pendente, e dessa depois? eu não mandei?
Deixa eu ver aqui. Tô tentando não dar uma visual. Pode ser que não. Mas, Acho que você passou um e não passou o outro. tá, eu falei que ia colocar depois, porque estava gerando ainda. Mas eu passo todos. E a de hoje, talvez, sejam 2 links. Porque quando a gente caiu, pode ser que tenha finalizado a primeira, né? E com 2 gravações. Finalizou a primeira e fez uma segunda. Ou então, continuou, não sei. Mas é isso só depois que eu terminar a reunião, que a gente consegue verificar como ficou. Tá Tá bom. bom? A planilha de divisão de vagas. Para vocês, tudo bem, eu coloco no grupo. Só não vou mandar para os municípios. Tudo bem? Ok. Então tá jóia. Falou, gente. Um abraço, obrigado e desculpa alguma coisa. Quando que é a próxima? Segunda ou quarta? Que foram os 2 dias que foram mais votados. Segunda, terça, a quarta à tarde. Vamos decidir já, então? Dia 6 ou dia 7, é isso? Isso. Dia 6, puxa, deixa eu só ver aqui que eu tenho uma reunião com a comissão. Não, dia 6, não, vai ter que ser dia 8 mesmo, porque na segunda-feira tem uma reunião com a comissão do Conselho Estadual. Na de DRS, eu tenho que participar. Marcos, Oi? é o Edivar. Diga. Só uma dúvida, eu preciso tirar algumas dúvidas sobre a Conferência de Saúde Mental. Eu Certo. preciso enviar os delegados. E aí, com quem que eu falo para me tirar essas dúvidas? Você poderia Manu. depois passar o contato para mim, por favor? Pode ser comigo mesmo. Porque eu e a Manu estamos na frente, né, da mental. Tá, eu te chamo depois, então, no particular, para me tirar suas dúvidas, tá bom? Beleza. Porque aqui o assunto é outro, né? Tá. Ou se você quiser ficar aqui, o pessoal sai, a gente vai conversando sobre isso aqui no Zoom. Não, é que eu tenho um compromisso agora também. Ah, então tá bom. Aí Então, beleza. não vai dar, mas eu te chamo para gente conversar depois, com calma. Tá, joia. Tá bom? Combinado. Tá, Obrigado. Tá, obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Então, quarta, dia Tchau. 8, Marcos? Quarto, dia 8. Tá, Pode ok, ser um 5, abraço. 3 horas mesmo? 3 horas é o horário bom? Tá bom. Então tá joia. Tranquilo. Tá, Um abraço, abraço a gente. todos e boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. boa tarde.